O Reino Maravilhoso, como Miguel Torga batizou a região, abrange grande parte do concelho de Vila Real, um local rico em biodiversidade e paisagem. Desde logo, a presença de dois maciços montanhosos de grande relevância, as Serras do Marão e do Alvão, contribui em grande parte para esta riqueza natural. Das florestas mais sombrias e úmidas e escarpas do Marão, aos matos, bosques e rios do Alvão, passando por uma interessante diversidade geológica, toda a região acolhe uma infinidade de seres vivos. O município de Vila Real, não sendo indiferente a esta riqueza, tem sido ativo na sua defesa, lançando ações de conservação e várias iniciativas para a promoção desta biodiversidade junto do público. A coabitação milenar entre espécies selvagens e o homem, muitas vezes frágil, realça ainda mais a importância desta promoção das riquezas naturais junto da população. Inserida neste contexto, surge a segunda edição do projeto Ângulos Complementares, uma iniciativa de cooperação fotográfica entre vários fotógrafos de renome nacional e que pretende, num curto intervalo de tempo, captar a história natural da região em imagens. Esta segunda edição surgiu, enfim, de uma conversa interna dentro do grupo dos Ângulos Complementares, como não poderia deixar de ser, e foi também na sequência de uns outros projetos que nós tínhamos aqui no Concelho de Vila Real, com a Câmara de Vila Real, de maneira que comecei os contactos no sentido de podermos viabilizar esta segunda edição e tivemos o apoio da Câmara para conseguirmos fazer este novo desafio aqui numa zona mais de montanha, contrariamente à primeira edição que foi no Alentejo, portanto uma paisagem montada. Desde os últimos ângulos complementares, há 6 anos atrás, não fiz só coisas de fotografia, fiz uma licenciatura e um mestrado, que me ocupou algum tempo, no entanto fui fotografando coisas diferentes, inclusive alguma natureza. Foi bom agora, passado este tempo, voltar a este modelo e voltar a trabalhar com estes colegas e amigos. Enquanto estava aí a subir às serras, lembrei-me de 2 slogans feitos por 2 poetas portugueses, ambos para bebidas gasificadas diferentes que eu não vou nomear. Um é do Fernando Pessoa, que fez um slogan que dizia que primeiro estranha-se e depois entranha-se, e outro, salvo erro, era do Alexandre O'Neill, também para uma outra bebida, um outro refrigerante, em que ele dizia um amargo doce que se aprende a gostar. Eu tentei aqui nestes dias fazer um trabalho que se calhar é um bocadinho amargo e espero que se aprenda a gostar. Em Barrancos eu tinha trabalhado sobretudo imagens panorâmicas. Desta vez tinha pensado que se calhar em vez de pensar numa divisão entre cada um de nós fazer especializada em técnicas, que se calhar era giro sublinhar as diferenças mais a um nível até conceptual e estético do que propriamente só técnicas ou temáticas. Há uns dias atrás acabei por acampar uma noite na serra, por um lado porque é uma experiência que me dá sempre prazer, embora o tempo estivesse um bocado instável, aliás foi uma coisa que jogou um bocadinho contra nós durante esta semana, mas quer dizer, tem um misto de uma componente prática de permitir estar até ao fim da tarde e à noite no campo e logo de manhã cedo, e também uma parte de experiência de proximidade com a natureza que me ajuda a sentir o local e se calhar até a produzir imagens diferentes.
O boi não vai fazer mal, pois não? Não. Nesta edição, ao contrário daquilo que se passou em Barrancos, decidi, e até em conversa também com o resto dos fotógrafos, que faria sentido incluir alguns elementos humanos que estão muito presentes aqui na Serra, nomeadamente o gado e também muros de pedras, os lameiros. Quer dizer, não só não tentei evitar, como tentei mesmo incluir esses elementos nas fotografias que estive a fazer. Nestes dias houve, aliás, há uma coisa que eu acho que resultou bem e que se calhar para as pessoas depois que veem o projeto não têm a noção, que é que, embora cada um de nós assine um conjunto de imagens, há várias imagens aqui que são um bocadinho de vários de nós. Porque às vezes há um que encontra um animal e acaba por ser outro até que faz as imagens melhores, ou um local, uma cascata, ou o que seja, e portanto não andámos apenas separados, cada um a fazer as suas coisas. Houve alturas em que alguns de nós andaram juntos, em pares, ou às vezes 3 a 3. Isso também foi fixe, a experiência de estar com os colegas e trabalhar com eles. Eu, como disse, não vinha assim circunscrito a um tema em particular, sendo que deixei de lado os animais, basicamente. Fotografei algumas flores, paisagens, texturas, ramos das árvores, coisas assim. Foi mais por aí. Desde a última edição dos Anos Complementares tenho alguns outros projetos que estão também na fase da aprovação e do arranque, que têm também a ver com a água doce. E, portanto, neste caso, os Anos Complementares acabam por reforçar um pouco esta minha faceta de mergulho e de fotografia em água doce, para além de trabalhos de apoio científico e aí mais no mar, em parques naturais, mas no mar. Antes de vir para aqui estive em contacto com os investigadores da UTAD, portanto da Universidade de Trás-os-Montes, no sentido de me darem algumas indicações da fauna e da flora e também de aspectos paisagísticos que poderiam ser interessantes aqui para este tipo de fotografia. Nesta edição em particular eu me dediquei exclusivamente à fotografia subaquática, portanto era importante retratar e encontrar zonas que em termos de fauna e de paisagem que pudessem ser enquadradas pela fotografia subaquática, portanto que isso pudesse ser encontrado e pudesse ser conseguido. De maneira que dediquei o primeiro dia a fazer um reconhecimento da zona, portanto percorri muitos dos pontos que me tinham dado, para depois me ter concentrar naqueles que achei que seriam melhores para fazer o trabalho. Estes 5 dias que nós tivemos aqui na zona de Vila Real, apesar de não serem o ideal, porque gostaríamos sempre de ter mais tempo, mas de qualquer forma a característica deste projeto é exatamente isto, estar limitado em poucos dias, 3, 4, 5 dias, e portanto nesse sentido temos que cumprir os objetivos neste tempo. O que eu consegui fazer, penso que correspondeu mais ou menos àquilo que eu queria fazer ao fim e ao cabo. Em termos de fauna, um bocadinho mais fraco do que aquilo que eu ambicionava, porque lá está, nós nunca conseguimos prever o comportamento dos animais, não sabemos se os animais vão estar cooperantes ou não, se vão estar mais espantadiços. Em termos de visibilidade da água, superou aí muitas minhas expectativas, portanto temos aí rios com água de 15, 20 metros de visibilidade, o que é excelente para a fotografia subaquática.
mas no ponto geral acho que estou bastante satisfeito com aquilo que fiz. Pena que o tempo, aliás, como se vê com a fibra junta, não tenha sido os melhores, muita chuva, a água está gelada, está a 11 graus, o que para mim tem sido um bocadinho duro, mas faz parte. De volta à cidade, os fotógrafos reúnem-se no hotel para avaliar como está a progredir o trabalho de campo e preparar uma apresentação pública do projeto, entretanto organizada pelo município de Vila Real. Os 5 nomes grandes da fotografia, que eu já acabei de referir no início desta apresentação. Durante esta sessão, para além de se dar a conhecer os objetivos desta segunda edição do projeto, foi revisto o filme da primeira edição e houve lugar a uma breve conversa com os autores, todos presentes. Eu consigo ver, além dos meus 2 olhos, ainda tenho mais 10 olhos a ajudar-me, porque à noite, quando... Estou envolvido em alguns projetos. Atualmente estou a trabalhar com uma espécie emblemática da Península Ibérica, que é o lobo ibérico, e estou noutro projeto a trabalhar os rios da região do Caramulo e da Serra Arada. Eu já tinha alguns objetivos definidos daquilo que eu queria fotografar, algumas espécies emblemáticas de montanha, como o melro d'água, por exemplo, que é uma espécie que eu atualmente tenho trabalhado bastante. Descobrimos um ninho de melro d'água, montamos um abrigo com redes e estou a ver agora um bocadinho o comportamento da ave, para depois então instalar-me no local para conseguir fazer umas imagens. Andávamos no rio, num percurso, vimos o melro a passar, vimos alguns indícios que poderia haver aquela espécie no rio, que é o rio Olo. Apesar de não ser muito fácil, consegui fotografar algumas aves. Esta linha de cabeça listada, uma fotografia mais, posso chamar mais artística, e a filosa de mato e o melro d'água foram as espécies que consegui fotografar, mas também não vim só com esse objetivo de fotografar aves, mas também outros aspectos do concelho de Vila Real. Apostei muito mais na parte do Alvão, nomeadamente nas cascatas que descobrimos, eu e o Alexandre. Perguntamos a um pastor se havia mais algumas cascatas, sem ser aquelas mais conhecidas.
5 dias no campo é bastante pouco, porque é uma área bastante grande. O objetivo inicial é a perspectiva dos 4 fotógrafos de um determinado local e acho que quase no último dia acho que já tenho um lote, e os meus colegas também, com algumas imagens bastante interessantes da região. Após uma manhã produtiva, o trabalho dá lugar a uma merecida folga. Os fotógrafos encontram-se no campo e aproveitam o almoço para trocar ideias do que têm feito, mas depressa regressam ao trabalho. Desde o último projeto, Ângulos Complementares, estive no Wild Wonders of Europe, é um projeto internacional de fotografia de natureza da Europa, e fiz 2 filmes de história natural para televisão, neste caso para a SIC, e outros documentários ainda, mas de curta-metragem, ou pelo menos de menor duração. E tenho publicado muitos artigos em revistas, em jornais, em livros. Fiz uma grande exposição da minha carreira há 2 anos, que também deu origem a um livro sobre a exposição. Isto é uma situação ótima para fotografar os animais em voo. É pena, de facto, a luz não estar boa, mas temos uma data limite, temos apenas uns dias para fazer este trabalho e não posso esperar por uma situação com uma luz muito mais favorável. Portanto, o Alvão e o Marão são 2 serras muito ricas, especialmente o Alvão, que tem rios, florestas, é muito rico em termos de répteis e de anfíbios, portanto era uma área que eu gostava de explorar. E em termos de paisagens, nesta altura do ano, na floração, portanto, aqui de muita vegetação, é fenomenal. E portanto eu tinha as paisagens e os pequenos animais, como répteis e anfíbios, como principal objetivo. Também ia dedicar algum tempo a fazer texturas, uma vez que a Serra do Alvão e do Marão tem rochas, líquenes, fungos, árvores diferentes que permitem trabalhar as texturas de uma forma muito diversificada. Fizemos uma saída para fotografar borboletas noturnas. O Alvão é uma zona muito boa para fotografar este tipo de animal. E não só eu nunca tinha feito esta abordagem, fotografia noturna de borboletas, fui aprender, fui perceber a dinâmica das capturas e como é que os animais se aproximam. Os bichos vão ser enganados e guiados até aqui à nossa superfície refletora, que é um lençol. Quando eles aparecerem, vão ficar assim um bocadinho ativos. A gente coloca-lhe um copinho transparente assim por cima, prendê-lo, e passado aí 2, 3 minutos já está ali calmo e fica pronto para a gente ver, fazer contagem e tirar umas fotos. Enfim, muita coisa a aprender e foi ótimo para mim ter estado com uma pessoa como o Tiago Magalhães, que já tem alguma experiência nesta área. O tempo não foi o mais favorável. Houve vento, chuva, granizo, céus muito nublados, mas muitas vezes essas adversidades, que à partida podem ser adversidades para o fotógrafo, acabam por ser também interessantes. Grandes contrastes de luz, profundidade nas paisagens de uma forma muito interessante, manchas de luz numa montanha com várias cores, também acho muito interessantes. Portanto, o mau tempo, se não for sistemático, não é? Todos os dias de mau tempo, se houver alguns dias de mau tempo, eu penso que
são vantagens até para quem gosta de fotografar paisagens e até para os animais. Acabei por trabalhar mais ou menos aquilo que eu tinha como objetivo, não fiz se calhar tantos anfíbios como tinha pensado que iria conseguir fazer, mas em termos de répteis até apanhei alguma diversidade de animais, cobras e lagartos. Em termos de texturas também correu bem, em termos de paisagens estou satisfeito, basicamente do que tinha idealizado, talvez os anfíbios tenham sido os menos conseguidos. Logo após a edição de Barrancos, pensámos que em futuras edições faria sentido convidar um fotógrafo que embora não pertencesse só ao núcleo central deste projeto, que pudesse dar o seu contributo e que faria sentido que fosse uma pessoa que tivesse, ou que fosse da região em que estaríamos a trabalhar, ou que tivesse uma relação qualquer especial com essa região. Neste caso foi o Tiago Magalhães, que é um fotógrafo aqui da zona de Vila Real, que me pareceu ser uma boa aposta, porque apesar de ser uma pessoa ainda nova, ainda com pouca experiência, tem tido uma evolução bastante grande e já faz umas imagens bastante interessantes. É sempre positivo nós conseguirmos fazer esta interação com o local e com o fotógrafo local, não só pela mais-valia que ele também representa em termos de conhecimentos da zona, como também para darmos algum cunho regional, digamos, a cada edição do evento. Eu fiquei a saber do projeto Ângulos Complementares há uns anos, quando saiu ao público, porque eu era seguidor dos fotógrafos ditos grandes fotógrafos de Portugal, e foi através desses contactos e de ver e consumir imagens deles que fiquei a saber do projeto. Os fotógrafos que agora que foram meus colegas e agora que são meus amigos, foram para mim, outrora, marcos importantes para mim, como fonte de inspiração e motivos para eu conseguir fazer fotos como aquelas que eu faço agora. Foi com grande alegria que aceitei logo o convite e disse à Sofia que podia contar comigo, porque era com enorme satisfação que eu ia estar a participar num projeto conhecido com pessoas que eu admiro. Hoje viemos aqui às antigas minas de Wolfrânio, no Marão, procurar umas colónias de morcegos aqui especiais e viemos aqui tentar fotografá-los. São especiais porque não existem em mais nenhuma parte do país e os biólogos que andam aqui a trabalhar nestas zonas dizem que há espécies de grande interesse a nível nacional. O meu planeamento ficou assim um bocadinho aquém das expectativas, porque eu tinha uns pontos de interesse bem estipulados, queria fotografar os morcegos. Andamos a percorrer umas minas para ver se o encontrávamos e aconteceu que passamos um dia inteiro enfiados dentro do subsolo e não conseguimos fotografar nada disso. Mas tirando esses percalços daquilo que eu queria fazer, consegui fazer outras coisas que não tinha em mente e que foram aparecendo. Eu nestes dias consegui fotografar uma lagarta-água, andei a fotografar borboletas que ainda não tinha fotografado nos sítios onde as encontrei, fotografei algumas plantas agora desta época que também ainda não tinha conseguido fotografar e debrucei-me também um bocadinho sobre a paisagem, que agora está bastante apelativa.
Quando tivemos aqui uns dias, pensámos em alguns locais que poderíamos tentar voltar a fazer, a reunir este grupo e a fazer mais uma iniciativa deste género. Acho que ficou no ar o desejo de voltar a reunir esta equipa e a fazer mais projetos desta natureza. Os anos complementares eu espero que seja para continuar, agora de uma forma mais regular. Depois da edição dos anos complementares em Vila Real, obviamente que poderão aparecer outros cenários, outros locais. Não é fácil reunir este grupo de fotógrafos, arranjar apoios e ter um local, obviamente, com interesse. Existem várias ideias, já tivemos a falar entre a equipa de várias situações e de vários locais onde isso poderá ser feito. Vamos ver se alguma delas se consegue concretizar. Temos que agora estabelecer os contactos, depois de sair o livro desta edição, de sair todos estes produtos finais que cada projeto dá origem, e depois vamos então partir para o terreno e voltar a iniciar os contactos para a terceira edição.